Bom dia, aluno, bom dia, aluna. Estamos aqui em mais uma aula para vocês. A última aula foi colocada aqui no Já Estudo Sala de Aula para vocês, semana passada. Já iniciamos sobre clima e tempo. Vocês perceberam que clima e tempo é diferente um do outro. O tempo atmosférico não é o mesmo tempo cronológico, é o tempo do relógio. Já o clima, ele é pesquisado durante um determinado tempo, por exemplo, 30 anos, 20 anos. E aí é determinado um clima para aquela região, para aquele país. No caso do Brasil, como vocês podem ver nos mapas, né? Atrás de mim, colado aqui na parede, os mapas mostram que o Brasil é um país continental, gigantesco, sua área é muito grande. Então, o Brasil não é influenciado apenas por um tipo de clima. É óbvio que existe mais de um tipo de clima, como iremos tratar na aula de hoje. Então, o clima ele é influenciado e causado, provocado por diversos fatores. Um desses fatores são as massas de ar. Mas o que é massa de ar, professor? Então, massa de ar é uma configuração climática formada justamente pelas correntes de ar, né, sobre a superfície. Então nós temos massas de ar quente, massas de ar frio. E no caso do Brasil, essas massas de ar causam cerca de 5 tipos de clima. Temos o clima equatorial e o clima tropical e o polar. São dois climas equatoriais e dois climas tropicais e um polar. No caso do equatorial, a massa de ar é quente e úmida. Por quê? Porque ela se forma sobre a floresta amazônica. No caso da floresta amazônica, a precipitação de chuva é causada pela umidade. Então existe muito índice. O índice, no caso da chuva, que cai sobre a floresta, é um dos maiores do planeta. É muito elevado. Então dá para ver que as massas de ar influenciam mesmo o clima daquela região. Mas o Brasil não é só formado pela região amazônica. Existem outras regiões. E a região amazônica não só está apenas na região norte do Brasil. Você sabe isso. Agora, a massa equatorial atlântica é diferente da massa equatorial continental, no caso. Abrange toda a floresta amazônica. Legal. No clima equatorial atlântico, o Brasil é influenciado no Nordeste, principalmente, como diz o próprio termo, né? Atlântico. O Atlântico vem do Oceano Atlântico, então todo o litoral nordestino e norte do Brasil, que é banhado pelo Oceano Atlântico, vai ter essa influência dessas massas de ar. A massa tropical atlântica é diferente da massa tropical continental, porque a Atlântica é no continente, a Atlântica é no oceano. Já a continental é dentro, é no interior do Brasil e da América do Sul. No caso do continente, a massa tropical continental, ela é quente e úmida. Já a tropical continental, ela é quente e seca. Exatamente. A tropical atlântica, ela é quente e úmida, causa bastante chuva, no caso do litoral, né, oriental e meridional, ocorre essa direção da massa de ar para o litoral. O continente já é diferente, recebe a massa de ar mais seca, devido às planícies da América do Sul. E por último, o Brasil também tem influência, sobretudo no inverno, as massas polar atlânticas, as temperaturas são mais baixas, tem as geadas, né? Várias cidades do Brasil sofrem com geadas, principalmente no inverno, e ali na região dos estados do sul brasileiro, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
também um pouco do São Paulo, há fortes influências causadas pela massa de ar polar atlântica. As massas de ar, elas são diferentes, como nós aprendemos. No Brasil, causa climas diferentes e provocam chuvas diferentes. Vocês não sabiam que existem tipos de chuvas diferentes, mas existe, provocada por conta do clima. Essas massas de ar que causam esses diferentes tipos de clima também causam diferentes tipos de chuva. Vamos falar de 3 tipos de chuva: as orográficas, as chuvas convectivas e as chuvas frontais. As frontais é porque existe um choque. Quando vem uma massa de ar frio e essa massa de ar fria se depara com a massa de ar quente e elas batem de frente uma com a outra, o que acontece? A precipitação é direta. A chuva cai direto. Então, ali, por isso que quando chega dias quentes e frios, já aconteceu algumas chuvas frontais, porque houve esse choque, essa batida de frente, uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. Já as chuvas convectivas é totalmente diferente das chuvas frontais. Elas são provocadas pela ascensão ou convecção de massas de ar, carregada pela umidade. Então, dá para se crer que a massa de ar quente influencia diretamente uma chuva convectiva. E a massa orográfica ela é causada justamente pelo encontro de massas de ar. Essas massas de ar são carregadas pela umidade. Então, as umidades de relevo, como as encostas das montanhas, planaltos e também nos oceanos, tem a ocorrência das chuvas orográficas. Então, essas massas de ar diferentes causam tipos de chuvas diferentes. Agora, não só temos também essas massas de ar provocadas pelo clima, pelo tempo. Vamos estudar agora também as massas de ar dos oceanos. As massas de ar oceânicas, elas sobretudo são massas de ar salgadas. Por quê? Porque elas contêm salinidade. E as massas de ar não têm. As massas oceânicas, elas são diferentes. Elas são e acontecem e originam-se dentro dos oceanos. Então, não é visível aos nossos olhos, mas é visível, por exemplo, aos submarinos e outros equipamentos que o ser humano utiliza. Essas massas ou essas correntes marítimas, elas são de extremamente espessuras, são muito largas, 300 quilômetros. Agora imagine uma corrente marítima, elas têm 300 quilômetros, são 300 mil metros de largura, então são enormes. Por isso que vocês estudaram aqui nas placas tectônicas, não tem nada a ver, mas as correntes marítimas, elas existentes ao redor do nosso planeta, elas provocam, né, até mesmo as condições para pescadores, né? Os pescadores, eles só podem ter uma boa pescaria quando essas correntes marítimas favorecerem a pesca no alto mar. Se estiver tendo uma tempestade, não vai ser produtiva aquela pescaria. Então, a indústria pesqueira, em que nós somos os consumidores para a nossa existência, precisamos também estar estudando essas massas de ar, podemos dizer, que acontecem lá sob os oceanos, que são as correntes marítimas. Elas também podem ser quentes e frias.
elas causam e favorecem a ecologia oceânica, os cardumes, né? Os cardumes dos peixes, a própria vida, né? Dos corais, tudo que existe de biovida na geografia dos oceanos, porque não existe só um oceano, e as influências dessas correntes marítimas também não é só uma, nos oceanos são várias correntes marítimas. Vamos citar aqui em algumas correntes marítimas, por exemplo, a corrente do Brasil, né? Existe também a corrente das Malvinas, que está localizado próximo à Argentina. Por isso que leva o nome das Malvinas, que existe a ilha das Malvinas. Existe também a corrente das Guianas. As Guianas ficam na América do Sul, próxima ali da região norte, da região amazônica. As correntes de Humboldt já é no hemisfério norte. A corrente do Labrador também, no Canadá, entre a Groenlândia e o Canadá. A corrente norte equatorial e a sul equatorial na região da América Central Caribenha, né? Influencia toda essa parte do Oceano Atlântico, essas correntes citadas para vocês. Então, as correntes marinhas, elas promovem mudanças. Essas mudanças vão favorecer ou não, né? Como nós citamos o exemplo aqui da indústria pesqueira. Então, vocês perceberam que o clima no Brasil ele é influenciado tanto por massas de ar no continente e no Oceano Atlântico, e também são influenciados pelas correntes marítimas. Essas correntes de grandes extensões, de grande largura, que nós não conseguimos ver, né? Elas passando por debaixo dos oceanos, mas conseguimos ver as influências que elas causam, até nas nossas ações. Nas próximas aulas sobre clima do Brasil, vamos classificar esses climas brasileiros. E hoje não vai ter atividade, assim como na primeira aula de clima, porque os exercícios eu vou elaborar uma aula só de exercícios para vocês sobre clima e tempo. Então, as aulas de clima e tempo serão juntadas todas elas e passarei para vocês os exercícios em apenas uma aula sobre clima e tempo. Então vocês agora vão continuar estudando, compartilhando essas aulas, vai dando seu like e também seus comentários. Façam suas perguntas que a gente também responde. Um forte abraço e até a próxima aula.